Muito bom dia, graça e paz, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem foi nos outorgado. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabemos o quanto é importante nós entendermos de que o que os outros pensam, imaginam e façam e demonstrem em palavras, gestos ou ações, tentando impedir o agir de Deus, não importa, não vai conseguir. Gostaríamos que você analisasse bem esse texto que nós vamos ler. Colocamos apenas um versículo porque é um texto longo, mas nós vamos colocando aqui aos poucos as palavras que está escrita e que sem dúvida alguma vai fazer você refletir o porquê em certas ocasiões pessoas que você confia se acham leais a ti, na verdade são pessoas que estão ali colocadas pelo inimigo para tentar impedir o agir de Deus na tua vida, que o milagre chegue à tua vida, que a providência de Deus chegue à tua vida. Esse é um caso raro na Bíblia. Na verdade, é exclusivo. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: o escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Abre aspas. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, vírgula, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Ponto de interrogação, fecha aspas. Entretanto, vírgula, Eliseu advertiu, abre aspas, tu o verás com teus próprios olhos, vírgula, contudo desta fartura não comerás. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, graças te rendemos por mais este dia, por mais esta manhã, esse momento reservado, meu Deus, para estarmos aqui diante da tua palavra, da tua presença, do teu Espírito Santo, a fim de que, meu Deus, sejamos fortalecidos, venhamos ter um entendimento esclarecido, teu Espírito trazer o discernimento, a compreensão desta palavra. E no nome de Jesus pedimos, Espírito Santo, traz-nos a revelação dessa palavra, nos fortalece com essa palavra e nos faz, meu Deus, crer e entender que para ti nada é impossível. Bendito seja o teu nome. Entregamos este dia nas tuas mãos, essas vidas em tuas mãos. Nos guarda, nos orienta, nos guia e nos protege. No nome de Jesus, repreendemos toda a força do inimigo, toda a artimanha do inimigo contra nossas vidas. Meu Deus, nós não admitimos e aceitamos que o inimigo põe os pés nesse território, porque esse território pertence a ti, em nome de Jesus. E declaramos isso para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, meus amados, glória a Deus, retornando aqui o nosso Café com Deus. Pelas manhãs, sempre no objetivo de edificar a tua vida, e fazer você, através desses exemplos aqui relatados, fazer você olhar com
o olhar do Espírito Santo de Deus, a luz da palavra, e deixar o Espírito lhe colocar aí, no teu espírito, o que você está precisando entender na tua vida, compreender, não deixar que as dúvidas, não deixar que o que os teus olhos naturais enxergam como caos, como impossível, venha acreditar que para Deus é impossível. Isso é uma coisa sem lógica alguma. Não há possibilidade alguma de que possa ter algo nesta vida, que possa ter algo na tua vida, ou na vida de quem quer que seja neste mundo, que seja impossível para Deus. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis, são infurtáveis. O que Deus fala, cumpre. O que Deus diz, cumpre. O tempo e a hora é determinada pelo Pai, esse cumprimento. E nós cremos desta forma, que está escrito. Essa é uma história que ela começa com uma estratégia do inimigo para eliminar um povo inteiro de uma cidade chamada Samaria. Na época, Samaria era a capital de Israel. E naquele momento, essa cidade ela era cercada por muralhas bastante sólidas, que na época era impossível um exército adentrar dentro da cidade sem que quem estivesse por dentro da cidade ou morando na cidade viesse abrir os portões, ou seja, sem que alguém de dentro da cidade permitisse que isso acontecesse. Mas o inimigo ele procurava exatamente fragilizar quem estava dentro, levando as consequências e caos, a fim de que essas pessoas não suportassem e acabassem abrindo os portões para que esse inimigo, esse exército da Síria, viesse adentrar dentro daquela cidade e roubar todos os bens, matar as pessoas. Que esse é o propósito sempre do inimigo. Então nós aprendemos que as portas deste mundo podem estar todas fechadas. Não importa. Possa ter pessoas que acreditem que mesmo que Deus abra com portas nos céus, também não vai resolver. Deus não precisa. Deus não precisa que alguém pense, imagina, que ele abrisse com portas nos céus e não resolveria. Um simples gesto de Deus, uma simples palavra de Deus, resolve, muda qualquer circunstância. Deus passa a criar um cenário de solução. Basta você crer nessa palavra. Você só precisa acreditar, confiar que Deus é fiel, que Deus zela pelo seu povo, Deus zela por ti, Deus zela pela tua vida, Deus zela pela tua saúde, Deus zela pelo seu bem-estar, Deus zela por tua família. Mas o inimigo, ele sabe que só pode adentrar no território da tua vida se alguém abrir a porta por dentro. Por fora ele não entra. E por fora Deus não permite. Esse foi o caso aqui. O exército se acampou próximo à cidade de Samaria e os inimigos pensavam da seguinte maneira: nós não podemos entrar porque eles estão bem
guardados e fortalecidos por aquelas muralhas, então eles não vão abrir por livre e espontânea vontade aqueles portões. Então nós temos que usar uma tática que force eles a abrir. Então a situação na tua vida pode estar no limite entre você ouvir e crer uma palavra profética do agir de Deus, da providência de Deus, do milagre de Deus, ou você fazer o que o inimigo está esperando que você faça, que é exatamente você desacreditar dessa providência de Deus e olhando para a tua resistência, que já está praticamente minada, você vai lá e abre as portas para o inimigo destruir a tua vida, o teu lar, a tua família, destruir tudo, porque ele veio para isso. Então, esse era o pensamento daquele inimigo, daquele exército, que era grande, não era um exército pequeno, era grande. Eles vieram e se acamparam, armaram tenda, trouxeram alimento, trouxeram até dinheiro, roupa suficiente, dinheiro. Quem leva dinheiro para uma guerra? Mas a questão é que Deus estava no controle daquele cenário, por mais caótico que parecesse que fosse. Então Deus está no controle. Você nunca deve deixar de acreditar. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha casa, do meu lar, da minha família. Pode acontecer o que acontecer. Não interessa o barulho que o inimigo possa fazer. Essa batalha nós não perdemos. Essa batalha já está ganha. Pelo poder do nome de Jesus, pela promessa garantida na palavra dele sobre tua vida, sobre tua situação, seja ela qual for. A situação desse povo, desta cidade de Samaria, foi se complicando. Ela não se complicou de uma hora para outra. Se pode analisar que as situações, elas vêm passo a passo se complicando. Ela não vem como um tufão, ela não vem como um furacão, de repente, sobre a tua vida, não. Jesus disse que o inimigo ele age com astúcia, sutil, rasteiro. Então, o inimigo analisa a situação em que nós nos encontramos e ele vai criar outras situações para que nós venhamos a deixar de acreditar que Deus está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal nesse mundo. Eles se acamparam ali com bastante recurso para ficar o tempo que fosse necessário. Então o inimigo não se preocupava com o tempo que eles iam ficar ali, porque eles sabiam uma coisa, eles tinham certeza. O que havia dentro da cidade, em termos de sustento alimentar e água, não era suficiente para manter eles ali por muito tempo, sem que ele abra os portões. É isso que o inimigo espera. Que a situação chegue na tua vida ao ponto que você vai usufruindo de toda a força que você tem, você vai gastando toda a esperança que você tem, você vai pondo em prática a fé enquanto você consegue enxergar alguma coisa que possa alimentar essa fé, mas quando tudo isso vier a desaparecer, tudo isso vier a deixar de existir na tua vida, o inimigo imagina que agora você vai se entregar para ele te destruir. Era assim que o exército da Síria imaginava que iria acontecer com a cidade de Samaria, com o rei, com todas as pessoas que estavam ali. E começou a correr. Os dias foram passando, os meses foram passando, o que tinha de suprimento na cidade acabou.
os recursos acabaram, eles não podiam sair para comprar, eles tinham condições, mas não podiam sair para comprar. Por quê? O inimigo estava fora, esperando exatamente que ele saísse para comprar. Só que Deus, ele não precisa sair fora da tua vida para providenciar alguma coisa. É no meio desse caos, é no meio dessa tribulação, é no meio dessa adversidade que, porventura, você possa estar vivenciando e você não enxerga que Deus está presente ali. Aí é preciso Deus criar um cenário para que você vá em direção à palavra dele, à palavra profética dele. Então Deus deixou que o cenário chegasse ao limite. A fome era tão grande dentro da cidade de Samaria que teve mãe que trocou o filho com outra mãe, matou e comeu. No outro dia, quando foi falar com a outra mãe que havia prometido um filho para ser morto, ela resistiu, o amor de mãe falou mais alto, e ela não aceitou, e ali começou a haver uma confusão, um desentendimento. O rei estava em cima da muralha, com os soldados todos ali observando pelo lado de fora. Aí o rei fica indignado. O que está acontecendo com vocês? Não basta o caos que nós estamos vivendo? Aí a mãe que havia dado o filho para ser morto e se alimentarem, ela conta ao rei o que aconteceu. Mas o rei, a partir desse momento, ignora aquele problema e passa a olhar para o profeta de Deus como o profeta de Deus fosse a causa do problema. Que tudo isso estava acontecendo por causa dele. Mas era isso que Deus queria que ele pensasse. Olha como Deus cria cenários diferentes. Não fique decepcionado. Não fique aflito se cenários como esse vierem a ocorrer na tua vida. Quando o rei ele joga a culpa no profeta Eliseu, o profeta Eliseu estava lá na casa dele, tranquilo, calmo, sentado. O rei pega um grupo de soldados e diz, não, o culpado de tudo isso é Eliseu, vamos lá e vamos trazer a cabeça dele. Olha como o inimigo não estava podendo adentrar na cidade pelos portões. Aí agora ele não imagina que dentro da cidade existe uma solução em meio àquele caos. Então, dentro de você, se você crê em Deus, existe uma saída. Existe uma solução. Se Jesus está em você, existe uma solução. Porque tudo ele pode. Tudo ele pode. O evangelista Mateus escreveu sobre isso. Quando Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, pelo Pai. Aí eles vão até Eliseu. O rei e um grupo de soldados, o capitão, tudo vão à casa de Eliseu. Só chegando lá, Eliseu já está sabendo da situação. Eliseu está sabendo que eles estão vindo ali para matá-lo. Para colocá-lo como culpado da situação. Mas Eliseu estava ali com uma solução de Deus. Uma das soluções de Deus. A principal. Quando eles chegam, Eliseu não deixa nem eles falar. Eliseu vai logo dizendo da parte de Deus, amanhã, mais ou menos esta hora, tudo está resolvido nessa cidade. Vai haver abundância de fartura no portão dessa cidade. Se o problema era esse, então Deus está trazendo a solução amanhã. Se vocês vieram aqui por causa dessa situação caótica que o povo da cidade está vivenciando e vivendo, de fome, de miséria, amanhã tudo está resolvido. Está determinado, pronto, está resolvido amanhã.
Mais ou menos essa hora que nós estamos conversando. Mas aí entra o inimigo. Através da mente do capitão. O capitão do exército. Cuja mão do rei estava apoiada sobre o ombro dele. Aí o capitão diz lá para o rei e para os soldados que estão ali com ele. Ainda que Deus fizesse janelas, com portas no céu, não é nem janela, com portas no céu, essa profecia não irá se cumprir. Não se cumprirá. Satanás pode falar o que quiser. O incrédulo pode falar o que quiser. As adversidades e situações podem demonstrar o que elas demonstrar. Mas uma palavra de Deus muda tudo. Uma palavra cujo coração de alguém acredita. No caso, Eliseu acreditou. Eliseu acreditou no que Deus estava falando para ele. O Espírito de Deus falava ao Espírito dele, dizendo para ele, diga a eles que amanhã eu, o Senhor, resolvo tudo. Está tudo resolvido amanhã nessa hora. Mas sempre tem alguém querendo roubar a tua fé. Sempre haverá alguém. E sempre será alguém que esteja próximo de você. Nunca será pessoas desconhecidas. Satanás não vai colocar uma pessoa desconhecida. Ele vai aproximar de você alguém para fazer você descrer de que aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está prometendo, como solução, como providência, como milagre, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. Muito bem. O capitão disse que, mesmo que Deus abrisse comporta nos céus, aquela profecia, será que essa profecia poderia se tornar-se realidade? Ele coloca dúvida. Mesmo que Deus abra comporta no céu, será que essa profecia pode se tornar realidade? O Satanás sempre procura colocar dúvida. Porque onde há dúvida, Deus não opera. Deus opera onde há fé, onde há convicção. Então não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo roubar aquilo que você crê da palavra de Deus como verdadeira, como infalível. Aí eles voltaram. Voltaram para a cidade. Não se mencionou mais o problema das mulheres ali, que estavam brigando. Aí lá, por volta, lá já chegando ao anoitecer, a palavra profética de Deus estava procurando agora um ambiente para agir. Tem que ter um ambiente. Jesus falou da parábola do semeador. Quando a palavra encontra um coração fértil, ela vai produzir o fruto pelo qual Deus determinou. Agora, se você não crê, se você não acredita, se o seu coração não é um coração onde a palavra de Deus vem frutificar, não tem como acontecer mesmo um milagre. O milagre acontece onde há ambiente propício a esse milagre acontecer. E milagre acontece pela fé. Tudo é possível aquele que tem fé. Muito bem, chegando já à noitinha, chegando à noite, de repente aparece no portão da cidade, pelo lado de fora, como era de costume, 4 leprosos. Os leprosos sempre vinham ali porque as pessoas de cima do muro jogavam roupa, jogavam comida. Mas a questão é que agora não tem comida para jogar. Os 4 leprosos se assentam ali de frente ao portão. Os guardas estão lá em cima observando. E eles começam a conversar entre eles. Os 4 começam a conversar entre os 4. Um deles pensa como Deus queria que ele pensasse. Um pensa de uma maneira realista.
ele analisa a situação que se encontra ali e que aquela situação não mudará se eles não agirem. Se eles ficarem parados, se eles ficarem só esperando da maneira como eles estão esperando, não vai haver milagre. Não vai haver solução. Um deles chegou e disse assim, ó, o que é que nós estamos fazendo aqui parados? Não é parado que Deus vai agir. Você tem que movimentar a tua fé. Você tem que movimentar a sua fé. Através da oração, através da palavra, do agir. Um dos 4 disse, olha, o que nós estamos fazendo aqui parados? Olhando para essa situação que está aí nessa cidade, se nós adentrarmos dentro dessa cidade, nós vamos morrer. Porque eles já estão morrendo de fome. Se nós ficarmos aqui parados também, sem fazer nada, não vai acontecer a mesma coisa, vamos morrer. Então nós só temos uma solução, uma saída. É nós caminharmos em direção ao acampamento dos sírios. Imaginando os 4 leprosos que o exército estaria lá quando eles chegassem. Se eles nos receberem e nos derem alimento, muito bem, nós vamos viver. Se eles nos matar, bem, nós já estamos mortos mesmo. Então são situações em que você diz, ou você crê em Deus, ou você age da forma como Deus quer, ou então você morre mesmo, porque você já está pronto para morrer mesmo. Mas se você crê, se você agir, não pelos olhos naturais, mas pelo mover do Espírito Santo que está direcionando agora, eles pensarem daquela forma, aí os 4 leprosos começam a caminhar devagarinho em direção ao acampamento dos sírios que estavam lá. Estavam todos dormindo. Estavam todos dormindo. Eles vêm devagar, caminhando devagar. Haveria algum tipo de preocupação? Sem dúvida. Se eles iam ser aceitos ou não, mas eles não sabiam que Deus estava no controle daquela situação. Deus estava agindo. Deus estava indo adiante deles. Porque a palavra profética de Eliseu, ela teria que se cumprir. Ninguém na cidade creu, mas a solução viria por meio daqueles 4 leprosos, por meio daquelas pessoas mais improváveis. Ninguém poderia naquela cidade acreditar e que Deus iria usar exatamente 4 leprosos. Pessoas que eram deixadas de lado devido à doença. Era uma doença que impedia eles de chegar próximo de quem quer que seja. Não podia viver na cidade. Se eles tinham família, eles perderam tudo e ficavam morando nos matos, nas cavernas. E eles iam de noite na cidade atrás de comida. E alguém tinha que jogar isso. Mas eles, como não tinham, então eles vão aonde tem. Mesmo, preste atenção a essa palavra, mesmo que o inimigo, nesse momento, esteja com a solução sobre o domínio dele para a tua vida, em nome de Jesus, Deus está agora tirando o domínio do inimigo sobre essa situação e colocando sobre a tua vida. Se você crê, diga amém. Você crê nisso? A solução pode estar lá, sendo controlada pelo inimigo, porque ele criou uma circunstância de caos. Para que você entre em desespero, para que você desacredite que Deus é um Deus que tudo pode. Que Deus muda qualquer situação, não importa o quanto essa situação pareça impossível ao homem, ao ser humano. Mas para Deus não é. Para as pessoas, para Marta, Maria e as pessoas daquela cidade, daquela aldeia, jamais imaginava que Jesus seria capaz de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E Jesus foi lá e ressuscitou. Então são situações que existem para nos fazer sustentar a nossa fé. Enquanto os 4 leprosos vão andando devagarinho, Deus já vai agindo lá no acampamento do Sírio. O que Deus faz?
Deus acorda eles com um barulho enorme. O barulho de um grande exército, maior do que o deles. Aí acordam atordoados e começam a falar uns para os outros. Olha, o rei de Samaria alugou os reis do Egito, alugou outros reis. Estão vindo contra nós. São maiores do que nós. E vamos fugir. Para não morrermos aqui. E fugiram. Todos fugiram. Deixando para trás todo o acampamento, todo o suprimento que havia nos acampamentos, até animais, roupa, túnicas, até dinheiro, comida, tudo. Saíram correndo com medo. Deus põe medo no inimigo. Quando Deus se aproxima, quando Deus está dizendo para o inimigo, eu estou indo aqui a agir. Se ficar, morre. O inimigo não fica, não. Porque o inimigo sabe do poderio que tem Deus. Da soberania que Deus exerce sobre todas as coisas. Todas. Satanás conhece mais Deus do que qualquer um de nós. E sabe que Deus é poderoso. Quando ele determina, está determinado. Quando ele pronuncia a palavra profética, ela vai acontecer. Ela acontecerá. Mesmo que venha por meios improváveis, não. Às vezes você está esperando que seja por comportas, que seja por pessoas importantes, que seja por ambientes maravilhosos, cheios de esplendor. E aí vai vir como veio Jesus na manjedoura. Não veio no berço de ouro. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, nasce no estábulo de animais e ao nascer é colocado numa manjedoura. Não tinha coroa nenhuma. Não nasceu entre os príncipes dessa terra, nem entre os ricos dessa terra. Quem imaginaria que Deus fizesse isso? Ninguém imaginaria. Então, não fica admirado, porque aqueles que você mais despreza é onde Deus usa essas pessoas para mudar a situação da sua vida. Conhece a história de Abraão? Pois é. Abraão estava debaixo de um cavalo e sua esposa estava na tenda. A tenda ficava próxima ali porque fazia sombra, aquele cavalo era muito grande, muito antigo. E Abraão estava ali sentado. Aí lá adiante, às vistas de Abraão, ele observa 3 pessoas vestidas de mendigos. Abraão vai e chama os 3. Não imaginando ele quem seriam os 3. Olha como Deus age. Eram 3 anjos. Cada anjo tinha uma função. Porque o anjo, ele age unicamente na função pela qual Deus determinou para ele agir. São estéticos. Aí um dos anjos vinha trazer a resposta à promessa que Deus tinha dado a Abraão. De que ele iria ter um filho. Que seria o herdeiro. E dele viria uma grande nação com os grãos de areia da praia e as estrelas dos céus, incontáveis. Os outros 2 anjos, cada um com outra missão. Os 3 chegaram, conversaram com Abraão, fizeram ali de conta que iriam sair, sem
se identificarem, sem dizer por que estava ali, porque esperava o quê? Uma ação de Abraão. Quando eles fazem o movimento de sair dali da onde estava Abraão, Abraão disse, não, peraí, vocês não podem sair daqui sem vocês conhecer o Deus que eu conheço. Não, não vou preparar comida para vocês. Foi lá, matou um cordeiro, mandou a mulher preparar, cozinhou tudo, deu para os 3 anjos, comeram tudo. Aí depois de tudo isso, o anjo vai e diz, não, eu vim da parte de Deus. E o Senhor mandou te dizer que tua esposa, Sara, ela vai ter um filho. Mais ou menos aqui 1 ano, ela vai estar abraçando o filho. A esposa estava do lado de dentro da tenda, ouviu e começou a rir. Aí o anjo vai perguntar, por que tua esposa está rindo? Aí ela quis negar, não estou rindo não. E os anjos foram embora. Um ano depois, o menino já estava no braço de Sara. É por aquilo que você parece que é menos improvável, é a saída que Deus encontra para solucionar o problema na tua vida. Por quê? Porque aí você vai crer. Não, se não fosse por Deus, isso não teria acontecido. Porque quem iria imaginar que Deus ia usar esses 4 leprosos? Quando os 4 leprosos chegam no acampamento dos sírios, não há nenhum soldado lá. Não há guarda, não há soldado, ninguém. Todos foram embora e deixando tudo, roupa pelo chão, dinheiro nas tendas, comida bastante. E eles entram numa tenda, se alimentam porque estão com fome, pegam roupas, pegam dinheiro, vão lá fora, cavam um buraco e escondem para depois eles pegarem. Aí volta para outra tenda. Aí Deus entra em ação na vida de um outro, dos 4. Não, espera aí. Nós não estamos fazendo a coisa certa, não. Porque se nós não avisarmos o rei o que está acontecendo aqui, nós vamos estar como culpados perante Deus. Deus vai nos considerar culpados. Então o Espírito de Deus já está agindo na vida deles e que eles estão ali não só para se alimentar, não só para resolver o problema dos 4, mas que através dos 4 resolva-se o problema de toda a cidade de Samaria, porque há uma palavra profética de solução. Há uma palavra profética de solução para a tua vida hoje, nessa terça-feira, nesse dia 6/5/2025. Tudo que você precisa, mesmo que esteja sendo guardado pelo inimigo, Deus vai fazer o inimigo sair do lado daquilo que te pertence e Deus vai entregar nas tuas mãos, sem que você sequer mova um dedo sequer. Vai ser só você crer. Os 4 leprosos, então, pensaram, não, realmente, você está certo. Não podemos ficar aqui, até porque eles não iam ter como comer toda aquela comida, usufruir de tudo aquilo que estava ali, porque era um grande exército que havia deixado tudo ali. Então eles voltam para a cidade de madrugada, bate no portão, o soldado pergunta, o que vocês querem? Vocês sabem que aqui não tem nada para vocês. Diz, não, nós não viemos aqui atrás de nada não, nós viemos aqui para falar com o rei. Não, mas o rei está dormindo. O rei já está cheio de problemas, cheio de situações difíceis para que ele não tem como resolver. Não, mas nós temos uma novidade, nós queremos falar com o rei. Não, fala aí que eu vou lá e digo para ele. Não, nós queremos falar para o rei. Aí o soldado, de tanta insistência, porque Deus estava ali por trás, não adianta. Não adianta as pessoas quererem impedir o agir de Deus. Dizer não. Mas vai chegar uma hora que senão vai parar. E o sim de Deus vai prevalecer, porque o sim de Deus prevalece sobre qualquer situação. Aí um dos soldados vai lá, bate na porta do rei, já de madrugada,
O rei já se levanta irritado, porque acorda ele naquela situação. Aí o rei pergunta: o que aconteceu? O inimigo já invadiu a cidade? Se não, rei. O soldado fala: é 4 leprosos que estão aí fora e querem falar contigo. Mas como é que pode? Vocês vêm me acordar para falar com 4 leprosos? Esses leprosos não sabem que aqui não tem mais comida para dar para eles? Não, mas eles falaram que tem uma novidade, que só fala se for para você, para o senhor, rei. Aí o rei vai, então, veste a sua roupa e tal, se levanta, acompanha os soldados e vai até nas proximidades lá de onde estão os leprosos, de cima do muro, de cima das muralhas. E pergunta: o que é? O que vocês querem? Não, rei, é o seguinte, ó, nós fomos caminhando, fomos até o arraial do Ciro, chegamos lá, não tem ninguém. Está cheio de comida, cheio de dinheiro, roupa espalhada por tudo que é canto lá, animais. Fugiram e deixaram tudo lá. Aí o rei chega para o soldado e diz assim: aquele exército do inimigo alugou foi eles, para vir mentir aqui para nós irmos lá e eles virem destruir tudo nós. Sempre Satanás colocando dúvida, até mesmo na vida de pessoas que sejam importantes, que tenham posições importantes. Satanás ele usa quem dá brecha, quem dá lugar. Aí mais uma vez Deus vai e usa o soldado. Rei, vai que esses homens estejam falando a verdade. Não seria melhor? Não, sobrou aí alguns cavalos. Desses poucos cavalos que sobrou aí, o senhor pega 2. Desculpe pela tosse. Pega 2 e manda olhar, manda verificar, averiguar. Se perder, nós vamos perder 2 cavalos e 2 soldados. Eu imagino os 2 soldados que foram escolhidos para ir. Vai porque é o rei que está mandando. Aí os 2 soldados vai lá, prepara os 2 cavalos e sai os 2 em direção ao arraial do inimigo. Chega lá, não tem ninguém. Anda 2 quilômetros para frente. Só vê roupas espalhadas pelo chão. Não tem ninguém nas tendas. Só tem comida, ouro, aliás, prata, dinheiro ali à vontade. Alimento para sustentar a cidade inteira. Aí os 2 soldados vêm. Chega para o rei e diz: rei, é verdade. O que esses 4 leprosos estão dizendo aqui é verdade. Nós fomos lá, averiguamos, andamos 2 quilômetros para frente, não há uma pessoa sequer. Tudo está abandonado, tudo está abandonado. Aí o rei faz o quê? Toca o sino. Todo mundo acorda e se levanta e vai para próximo. Aí o rei vai e diz: olha, pega seus sacos aí e corre para o acampamento, porque lá tem comida para todo mundo, tem tudo que vocês precisam. Abriu os portões, a multidão sai todo mundo naquele desespero para encher seus sacos de comida, voltar e poder voltar de novo e trazer. Porque eles, numa vez só, não iam conseguir. E a multidão foi. Só deve ter ficado, logicamente, as crianças, né? Só as crianças devem ter ficado. O restante foi todo mundo e o rei ficou ali, na expectativa. Aí o comandante, a quem falou que Deus, mesmo que abrisse comporta nos céus, ele duvidou de que a palavra profética de Eliseu iria acontecer, ele ficou bem no centro do portão. O portão todo aberto e ele lá, todo imperoso, todo se achando, para ver se era verdade ou não. Aí lá vinha a multidão, com o saco nas costas, cheio de comida, roupa, dinheiro. A multidão não quis nem saber, passou por cima do comandante, vai para dentro de casa, despeja lá o saco, traz de volta, e aquele comandante morre pisoteado. Se cumpriu a palavra profética. Tu vai ver com teus olhos. Olha o que o profeta disse. Entretanto, Eliseu advertiu, 2 pontos, abre aspas,
Tu verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Porque ele duvidou. Porque ele não creu. É por isso que o milagre não acontece. Porque a pessoa não crê. Porque acredita que Deus só possa fazer da maneira que você imagina que é, mas não é. Deus é soberano, ele escolhe o jeito, a maneira dele agir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, cabe a ele o agir. Cabe a ele o agir. E Deus está agindo. Deus está agindo a teu favor. Deus está agindo a teu favor. Não liga aí para os anúncios não, porque parece que é contato no relógio. Toda hora que nós estamos fazendo a live, aparece aí um carro de som na rua anunciando. E acaba o microfone aqui captando tudo, né? Mas o interessante, o importante aqui é o que Deus está deixando para você. A tua bênção depende de uma palavra que venha de Deus, que vai providenciar o agir de Deus, e a tua bênção depende de pessoas que sabem que, mesmo que sejam improváveis, se tornem instrumentos de Deus para a tua vida. E terceiro, aonde você imagina que o que está nas mãos do inimigo e que Deus determinou que é seu, e que o inimigo nunca vai largar o osso, mas Deus vai expulsar ele de lá e vai fazer você tomar posse daquilo que Deus determinou que é seu. No nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te damos por essa palavra, por esse momento. Espírito Santo, começa a agir na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Começa a repreender, meu Deus, agora esse inimigo que está tomando posse daquilo que pertence a esse teu filho, a essa tua filha, seja um milagre, seja uma cura. Meu Deus, seja uma providência divina, uma porta aberta, por mais pequena que seja, mas o Senhor abrindo, vem a solução na vida dessa pessoa. Seja repreendido toda a força do mal, todo espírito de incredulidade, toda dúvida seja arrancada desse coração, desse espírito, meu Deus, desta vida. Em nome de Jesus, faz uma limpeza, coloca, meu Deus, a fé viva e eficaz em cada coração que está ouvindo esta palavra e esta oração. No nome de Jesus, seja repreendido toda a força do mal. Seja repreendido todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas desse século, toda hoste espiritual da maldade, seja repreendida em nome de Jesus, seja anulada pela autoridade e poder do nome de Jesus, todos os dados inflamados do maligno, toda seta que assola o meu dia, toda ordem de morte ao meu dia, que é declarada por Satanás, todos os demônios que ele solta, que se rastejam em busca de suas presas ao meu dia, sejam neutralizados agora, antes de chegar ao meu dia, todas as ações de Satanás, em nome de Jesus. E o Senhor libere a palavra, meu Deus, que venha garantir o milagre na vida desse teu filho, dessa tua filha, dessa família, em nome de Jesus. Abençoe Israel, abençoe Jerusalém, dá vitória, meu Deus, envergonhe todos os inimigos de Israel e Jerusalém. Meu Deus, destrói aqueles inimigos, porque o teu povo peculiar é a tua nação, o Senhor é o guarda de Israel, e que eles prosperem, e que a glória do Senhor resplandeça através da vida deles, para o mundo inteiro ver que tu és o Deus de Israel, e que tu és nosso Deus. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Amém.